Para começarmos, nós vamos começar lendo a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, então, no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Aí você está assim, Reis, mandou abrir Sofonias, que salada é essa aí? Mas eu quero dar um detalhe bem importante. Achou aí? Esse livro é mais difícil, mas ele está na Bíblia, pode ter certeza. Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Esperar um pouquinho. Todos acharam? Vou dar uma ajuda. Olha lá no índice. Aí você vai lá no número da página, você vai. Sofonias 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de quem? Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, quando você for ler, aqui vai uma coisa interessante sobre o livro de Reis. Quando você for ler os profetas, geralmente ele vai iniciar assim, falando de quem o profeta é filho, e em qual tempo, qual rei era da sua época. Sofonias, ele está na época de qual rei? Josias, que era o rei de Judá. Agora, olha que interessante, abre lá 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, aí você já pode deixar em Reis aberto. 2 Reis, capítulo 22, o versículo 1. Como é que está aí? Tinha Josias, é o mesmo rei que Sofonias profetizou. Então, o livro de Reis, ele serve para nós como contexto histórico. Então pensa, Sofonias profetizou na época de qual rei? Josias. Então, se nós quisermos entender um pouco mais o que acontecia naquela época, nós vamos lá em 2 Reis e lemos um pouco do que o rei Josias fez. E assim a gente sabe mais ou menos o cenário que o profeta estava profetizando. Então, o livro de Reis, ele tem esse papel fundamental de servir de contexto histórico para os profetas. Então, toda vez que você lê lá, olha, em um livro de profeta sobre tal rei, você pode voltar no livro de Reis e olhar um pouco melhor o que esse rei fez. Deixa eu caminhar um pouquinho com vocês aqui. E aí você deixa lá no livro de Reis, capítulo 1, versículo 1, e a gente vai iniciar, mas esse é só um detalhe. Reis, capítulo 1, versículo 1, e alguns detalhes aqui interessantes sobre o livro. Primeiro, é bem provável que o autor desse livro tenha sido o profeta Jeremias. Pode passar aí. O profeta Jeremias. Lembra do profeta Jeremias? O profeta que é conhecido como profeta chorão. Aquele que estava lá chorando, escrevendo as lamentações. Então é bem provável que o livro de 1º e 2 Reis tenha sido escrito pelo profeta Jeremias. E tem alguns personagens nesse livro que são importantes e vocês conhecem. Há 4 principais, pelo menos: Davi, Salomão, Elias, Eliseu. Mas tem outros, que são todos os reis do norte e os reis do sul. Mas em evidência temos esses 4, Davi, Salomão, Elias e Eliseu. Em mais evidência ainda só os 3 finais ali, Salomão, Elias e Eliseu, porque nós temos no início a morte de Davi, e Davi deixando o trono para o seu filho Salomão. Qual que é o propósito do livro de 1º e 2 Reis? Este livro, ele vai nos mostrar a história do povo eleito sobre a liderança dos reis. E lembra, quem que pediu os reis? O povo. Foi exigido pelo povo dizer assim: dai-nos
um rei. Eles que pediram, e Deus assim concedeu. Lembra que o pastor Leonardo falou que Deus deixar a gente fazer aquilo que a gente quer não é uma bênção. Muitas vezes é um castigo do Senhor. Imagine se Deus deixasse você fazer aquilo que você tem vontade. E assim o Senhor fez. Concedeu um rei segundo o que o povo queria. E nós sabemos o que aconteceu. Então, um dos propósitos desse livro é mostrar essa história dos reis governando sobre o povo. Um outro propósito é mostrar que o bem-estar da nação dependia da fidelidade do rei ao Senhor. Se ele ia ser devoto ao Senhor, ou se ele ia ser devoto a outros deuses. Se ele ia obedecer à aliança com o Senhor, ou se ele ia ceder para que outros deuses fizessem parte daquela nação. Então nós temos esses dois propósitos principais no livro de 1º e 2º Reis. Mostrar a história dos reis e mostrar que o bem-estar da nação dependia se o rei era bom ou mau. E isso, o foco aqui é a idolatria, se o rei permitia que o seu povo adorasse outros deuses. E no livro de 1º Reis, nós podemos dividir ele em 3 grandes blocos. Pode passar. Primeiro, Salomão é estabelecido rei de Israel. Segundo, o reinado de Salomão. E por terceiro, a divisão e o declínio do rei. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1º Reis. Já está aberto, né? Reis, capítulo 1 e versículo 1. Reis 1, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler aqui, esse relato inicial é a saída de Davi de cena e caminhando para Salomão entrando em cena. Olha o que diz o versículo 1. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o nosso rei, nosso senhor, se aqueça. Então eles procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa, acharam a Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei o quê? Não teve relações com ela. Você está dizendo, por que eles estão dizendo isso logo no início de Reis? Eu pergunto para você, qual foi o pior pecado de Davi? O que é que você lembra? O adultério. Agora olha que interessante, o autor de Reis está nos dizendo que no tempo da sua velhice, uma jovem se deitou com ele, mas ele não fez o quê? Não adulterou. Não teve relações com aquela jovem. Percebe o que o autor está querendo nos mostrar? Que Davi mudou. Que aquele homem que cometeu aquele pecado de maneira drástica, e um pecado horrível, agora não estava mais fazendo aquilo. Davi mudou. E é interessante porque no livro de 1º e 2º Reis, Davi vai ser o padrão maior. Ele é o padrão de rei segundo o coração de Deus. E ele é o padrão que vai determinar se os outros reis foram bons ou maus. Por isso que o início de Reis é mostrando que Davi, na sua velhice, já não cometia aquilo que ele errou. Pelo contrário, ele caminha, mostrando que Davi vai morrer, e logo depois Salomão é nomeado rei de Israel. Pode passar. Então Salomão ele é nomeado rei de Israel por Davi. Lembra da história? Batseba, sua mãe, vai até Davi e exige que ele nomeasse o seu filho rei de Israel. Davi tinha feito uma promessa para aquela mulher e assim Davi cumpre, determinando que Salomão fosse rei de Israel. Depois disso temos a morte de Davi. Davi morre e Salomão é ungido rei em Israel. E o que é que Salomão faz em Israel? Pode passar. Primeiro, vocês lembram que lá no capítulo 3 vai demonstrar uma história bem famosa. O Senhor aparece para Salomão e pergunta o que Salomão quer. E o que é que ele responde? Que ele queria o quê? Sabedoria. É um pedido tanto inusitado. Porque qualquer pessoa poderia pedir tantas e tantas outras coisas. Mas Salomão pede sabedoria. E logo depois, passa as histórias,
Salomão começa a construção do templo e do palácio. Do templo que Davi tanto queria. Agora Salomão vai gastar força, tudo aquilo que ele tem de recurso, a sua sabedoria, para a construção do templo do Senhor. Esse templo aqui é muito mais glorioso do que o templo de São Paulo, tá? Fizeram uma réplica, era uma obra enorme, gigantesca. A construção do templo envolveu milhares e milhares de pessoas. Salomão, inclusive, mandava trazer material de fora do seu reino para que o templo fosse construído. Mas não só o templo. Salomão construiu enormes outras coisas, outras construções. Salomão fez jardins, fez tantas e tantas outras coisas. Isso nós vamos ter relatado do capítulo 5 até o capítulo 7. Depois que Salomão constrói tudo isso, a glória e a fama de Salomão se espalha, não só por Israel, mas fora de Israel também, a ponto de outros deuses, de outros reis, virem até Salomão e perguntar: como é que você fez tudo isso? Então a glória e a fama de Salomão se espalha. E Salomão então se torna um rei em evidência. Mas quando chegamos no capítulo 11, olhe comigo aí, nós vemos que Salomão não foi um rei bom. Salomão, ele se enquadra nos reis que foram maus perante os olhos do Senhor. Nós, um tempo atrás, olhamos aqui na igreja o livro de Eclesiastes, e quanta sabedoria esse homem tinha. Mas nós vamos ver que os seus dias finais foram maus. Que ele foi mau perante o Senhor. Olhe comigo, vou ler com vocês o início ali do capítulo 11. Vamos começar do versículo 1, diz assim: quanto a Atalia, 1 Reis, desculpa, estou no segundo. 1 Reis 11. Aqui. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres, como é que está aí na sua Bíblia? Estrangeiras, se misturando com pessoas que adoravam outros deuses. E lembra que lá em Deuteronômio, o que chama-se de o chamar de Israel, aquilo que é crucial é que Deus falou: Israel adore um só Deus, o único Senhor. Deus já vinha falando isso para todo o seu povo, que eles só poderiam adorar quantos deuses? Um. Só Deus de Israel. Nenhum outro Deus. E aqui nós já vemos no início o relato que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E lembra, Salomão foi casado com quantas? Podem falar, pessoal. Os números, 700. Lembra, foram muitas mulheres. Eu não vou brincar aqui, tá? Que uma mulher já é muito problema. Não vou brincar com isso. Todo mundo brinca quando chega nessa parte, né? Minha esposa está me olhando ali, sério. Por isso que eu não vou brincar. Mas Salomão, ele amou muitas mulheres e delas foram estrangeiras. E olha o que diz a narrativa: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Etéas. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel que não casem com elas. Nem casem com elas vocês, pois perverteriam o quê? O coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. E esse número aqui não é alegórico, tá? É 1000 mulheres. Muita, né? Sendo já velho, suas mulheres lhe o quê? Perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele já não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de quem? Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemós, abominação dos Moabes, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício
aos seus deuses. Olha o que Salomão fez no final da sua vida, já velho. Praticamente ele fez um altar para cada deus ali da região das suas mulheres. Ele estava cheio de idolatria no seu coração, adorando outros deuses. Por isso, nós temos o final de Salomão. Eu pergunto a vocês, é um final bom ou um final ruim? E qual que é o motivo maior? A idolatria dele diante de outros deuses. Esse era o motivo maior que estava. Era o que o Senhor não queria, que o seu povo adorasse outros deuses. E Salomão, ele começa essa idolatria. E olha o que diz o versículo 9, ainda no capítulo 11. O Senhor se dignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenando que não seguisse outros deuses. Olha o que o Senhor fez. Apareceu 2 vezes para Salomão e falou, olha, não faz isso, não faz isso. Advertências. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, e esse versículo aqui é interessante, preste bem atenção. Versículo 11. Por isso, o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que eu lhe ordenei, eu vou tirar o reino de vocês. E vou dá-los ao meu servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não fareis isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Olha o que o Senhor falou. Salomão, você foi mal, você não obedeceu o que eu falei. Eu apareci 2 vezes para você, e você ainda não obedeceu. Mas por amor a Davi, eu não vou tomar o reino enquanto você está vivo. Mas quando o seu filho vier, Salomão, reinar, eu vou tomar o reino. E aí nós vamos ver. Pode passar? Então, durante a época que Salomão era rei, olha que interessante, Saul, Davi, Salomão, e nós temos ali as cores do lado, olha, no verdinho ali era o reinado de Saul. Começou pequeno. Depois o rosinho ali, o reinado de Davi, aumentou um pouco. Mas olha lá a parte amarela, sobre o domínio de Salomão, percebe? O império era grande. Prosperidade, ouro, prata em abundância, o reino estava indo bem. Israel era aquele povo próspero, eles estavam bem. Mas olha o que Salomão fez. E a promessa do Senhor é que ele iria tirar o reino de Salomão. Pode passar. Então nós chegamos no capítulo 12 de 1 Reis, onde nós temos a divisão e o declínio do reino. E abra aí sua Bíblia, capítulo 12, só olhar um pouquinho mais para frente, né? O versículo 16 e o versículo 20. Deixa eu contar para vocês um pouquinho a história. Jeroboão, filho de Salomão. Lembra que o Senhor prometeu o que para Salomão? Que quando o filho dele viesse, o Senhor ia fazer o quê? Tirar o reino dele. E aí o povo trabalhou muito para Salomão. O império era grande, gigantesco, vocês viram. E o povo chega até Jeroboão e diz assim, Jeroboão, estamos cansados e queremos um pouco de descanso. Nós trabalhamos muito para o seu pai, nos dê um pouco de descanso. Praticamente isso que o povo pede. E Jeroboão tem 2 atitudes. Tem algum adolescente aqui? Tem não, né? Estão tudo lá na EBD. Mas seria bom eles ouvir isso. Jeroboão, primeiro ele consulta os anciãos da época. E os anciãos vão dizer assim, olha, dá descanso para o povo. O povo pode descansar porque trabalhou muito para o seu pai. Jeroboão escuta isso, mas ele vai ouvir um outro lado, e Jeroboão ele era um adolescente ainda, tá? Não era um rei adulto, era um adolescente. E depois que ele escuta os anciãos, ele vai ouvir os da sua idade. Os adolescentes, os seus amigos, sabe? E os amigos dizem assim, não dá descanso para o povo não. E se algum falar mal, pode castigar. Quem Jeroboão escuta? Quem vocês acham que ele escutou? Os adolescentes, seus amigos mais próximos. Óbvio, são seus amigos, entendem? E quando o povo ouviu isso, o povo meteu o pé. O povo foi embora e falou assim, nós não vamos ficar aqui. E ficou Jeroboão, um rei sem súditos. E o reino é dividido. E agora, quando o reino se divide, nós temos 2 reinos. E isso é conhecido na história. Primeiro, o reino do norte, que ficaram com 10 tribos. E a capital do reino do norte foi Samaria, mas teve outros nomes, conhecida talvez como Efraim, mas por maior parte do tempo foi Samaria. E depois nós temos o reino do sul, que ficaram com 2 tribos, Judá e Benjamim.
Sua capital ficou conhecida como a Jerusalém. Agora, quando você for ler lá o Evangelho de João, que você vê que os judeus, eles amaldiçoavam quem? Os samaritanos. Olha onde tudo começou, tá? Aqui. Na divisão. Porque vocês vão ver que nessa divisão, o do norte se mistura com outras religiões, com outros povos, e eles já não são mais puros. O reino do sul é preservado. Mas vamos ver. Depois que isso acontece, pode passar. Olha como é que ficou. Lembra aquilo que era grande, gigantesco, cheio de prosperidade? Agora nós temos o reino de Judá embaixo, que é o reino do sul e o reino do norte, sendo a capital Jerusalém e a capital de lá, Samaria. Aquilo que era grandioso e que todos iam ver, agora está dividido em dois reinos. Há um outro detalhe interessante sobre os reinos, pode passar? É que do lado esquerdo, talvez você não está enxergando bem, mas é o reino do sul. E tem um joinha assim ou assim. Do lado direito é o reino do norte. E no reino do norte, todos os reis, isso aqui são os reis, que passaram foram maus. Todos. Todos foram maus perante aos olhos do Senhor. E eu lembro a vocês, qual era o assunto maior para o rei ser mau? Qual o nome? Idolatria. Lembre disso, a idolatria. O rei permitindo que o povo adorasse outros deuses, se esquecendo da aliança do Senhor. Mas no reino do sul, você percebe que tem alguns assim, não é? Alguns reis foram bons. E nós vamos olhar um pouquinho mais a fundo. Olha, por exemplo, o reino do norte. A maior população e terras mais produtivas. Pode passar. Também foi chamada por um tempo de Efraim. Pode passar tudo aí. Também foi passada por um tempo, chamada por um tempo de Efraim. Mas havia grande instabilidade política. Olha, de 9 dinastias, e quantos reis? 19. Era um constante golpe de Estado. Era um querendo tomar o lugar do outro. Isso acontecia. Mas não era de maneira amigável, tá? Deixa eu ocupar o trono aí do rei. Não era assim. Como que era? Guerra, sangue, morte. Então o reino do norte tinha essa instabilidade e esses constantes golpes de Estado. Até que chegamos, por exemplo, no pecado de Jeroboão. Jeroboão, abre aí, olha, 12, o 26 ao 31. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para o rei de Judá. Olha o que esse rei estava pensando. Se eles descerem para Jerusalém para adorar o Deus de Israel, eles vão gostar de lá. E se eles gostarem de lá, eles vão voltar aqui no meu reino e vão me matar. Eu pergunto a você, por que ele achava isso? Porque golpe de Estado, e isso era de maneira constante. Então, o que é esse rei? Qual é a brilhante ideia dele? Olha o versículo 28. Por isso, depois de aconselhar o rei, fez quantos bezerros? 2, de ouro, e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis que aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pode parar por aqui, olha o que ele fez. Olha a ideia brilhante dele. Não desçam, porque vocês vão gostar de lá. Então vamos ficar aqui, mas ou seja, ou vocês estão precisando de um Deus, tá bom, eu vou fazer logo 2 bezerros de ouro, e vocês podem adorar o Deus que tirou vocês do Egito. Isso é verdade? Não. Era convidando o povo à idolatria. Então o pecado de Jeroboão, mais uma vez, é o pecado da idolatria. No reino do norte ainda há um outro detalhe interessante. Pode passar? Pode passar? Lembra de Elias e Eliseu? O ministério de Elias e Eliseu. O ministério de Elias é um pouco mais conhecido, porque você pode lembrar que Elias, em certo momento, ele profetizou que ia ter uma seca. Lembra disso? Elias disse que ia passar uns anos sem chover. E assim foi feito também. Mas tem uma outra cena também, por exemplo, no ministério de Elias, quando ele sobe no Monte Carmelo e que ele enfrenta quais profetas? Os profetas de Baal. E lembra que ele diz, olha, bota lenha aqui e vamos ver, o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal começam a dançar e a Bíblia vai dizer que Elias é irônico. Diz assim, olha, chama lá o teu Deus porque eu acho que ele está dormindo.
Ele deve estar cansado, não sei, ele deve ter saído. Elias começa a brincar com o povo. E quando chega a vez de Elias, ele ainda é mais irônico ainda. Ele diz, olha, bota água aí. Pode jogar água aí. E Elias ora. E fogo do céu cai. E assim, eles sabem que existe um Deus a Israel. Outros milagres de Elias. Temos também a famosa fuga dele para o Monte Horebe, onde o Senhor cuida dele. E no final nós temos a morte de Elias. Não a morte, na verdade. Elias não morre. Mas Elias é transladado. Aonde? Onde é que o Senhor leva Elias? Em uma? Não. Redemoinho é que a gente vê na historinha, né? Uma carruagem, mas não é. Vamos olhar, 2 Reis 2. Olha aí, para vocês verem como é. Eu também, quando era criança, eu achava que era numa carruagem, irmãos. Reis 2, 1. Reis 2, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho. Não foi numa carruagem de fogo não, tá? Não sei quem tirou essa ideia. Mas ele foi transladado aonde? Em um redemoinho. Não sei como, tá? O redemoinho, isso aí eu não sei. Mas não foi numa carruagem. Então esses são alguns feitos do profeta Elias. Tem um detalhe interessante. Elias, ele realiza 7 milagres específicos. E ele diz que, Eliseu, a Bíblia diz, que pedia como se fosse um poder dobrado de Elias. E a Bíblia vai registrar quantos milagres de Eliseu? Se é dobrado? Quantos? Elias fez 7. Se Eliseu pediu dobrado e assim o Senhor concedeu, quantos milagres a Bíblia registra? 14. Isso é um detalhe interessante. Depois você pode olhar e contar os milagres. Então, no Reino do Norte, Elias foi um profeta em evidência, mas outros profetas também ministraram para o Reino do Norte. Por exemplo, Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. Então, toda vez que você for ler esses livros dos profetas, vocês sabem que esse era o cenário que estava por trás. Idolatria, culto a outros deuses. Mas ainda assim o Senhor mandava os seus profetas para alertar as nações, para alertar a nação de Israel, dizendo, vocês estão errados. Esse é um pouco do Reino do Norte. Mas olha o Reino do Sul, quando foi dividido. Então eles tinham estabilidade. Pode passar? Verdade aí. Desculpa, eu passei um pouco mais. Então o Reino do Norte tinha tudo isso. E a sua queda, a queda de Samaria, capital, se deu nesse ano, 722 antes de Cristo. O motivo ali, segundo a Reis, vocês vão ver que é a idolatria. A idolatria. O povo era idólatra. O povo gostava de outros deuses. Amós e Oséias exerceram seus ministérios para chamar o povo ao quê? Antes de Deus exercer o juízo, os profetas estavam lá falando para o pessoal, vocês estão errados. E a mensagem do profeta era basicamente nesse escopo aqui, olha, Deus percebeu que vocês estão errados, o pecado de vocês é esse, e há um convite para o arrependimento. Mas o povo respondia de maneira negativa. Então o império da Assíria invade o Reino do Norte e os leva no cativeiro. Há um detalhe interessante. Vocês sabem qual é a capital da Síria? Não, naquela época. Nínive. E antes deles invadirem Israel, sabe quem pregou mais ou menos 40 anos antes para eles? Quem? Jonas. Aí agora você diz, entendi, Jonas. Eu entendi que você estava tão resistente, que esse povo assírio, eu não coloquei as imagens, depois você pode pesquisar, eles eram expert em tortura da época. Eles pegavam serras grandes e cortavam as pessoas ao meio. Tem outras maneiras drásticas que eles faziam nas suas artes de tortura. Eles eram um povo terrível. E ele invade o Reino do Norte, acaba com o Reino do Norte e leva o povo no cativeiro. Mas deixa eu ir para o Reino do Sul agora. Assim se acaba o Reino do Norte. Mas o Reino do Sul, esse que ficou com 2 tribos, ele tinha estabilidade política. Era uma dinastia davídica. Manutenção do culto levítico. Mas ainda assim o povo tinha uma infidelidade religiosa. Qual era o assunto disso? Qual era o pecado maior do povo? Idolatria. E o Reino do Sul ainda tinha adoração a outros deuses.
Mas alguns reis do Reino do Sul, lembra que tinha um joinha para cima? Foram bons. E o que eles fizeram? Reformas religiosas. Olha, por exemplo, um exemplo aqui do rei Asa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Dá mais um clique aí, por favor. O rei Asa. E aqui eu vou mostrar para vocês os feitos que ele fez, o que quer dizer uma reforma religiosa. Por exemplo, o rei Asa, ele considerou a palavra do profeta Azarias. Quando o profeta chegou e confrontou ele sobre a idolatria, o que é que ele fez? Opa, tem alguma coisa errada e eu preciso mudar. Não só isso, mas ele lançou fora as abominações, renovou o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Entraram em aliança com o Senhor. Uma imagem foi destruída de maneira pública, diante de todos. Mas, 1 Reis, capítulo 15, versículo 14, olha o que tem. 1 Reis 15, 14. Os lugares altos, porém não foram o quê? No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. E o que quer dizer lugares altos? Eram lugares onde eles dedicavam para 2 lugares específicos. Para construir um altar, onde todos pudessem ver o seu Deus falso, ou um pequeno templo. Você veria para um altar com, por exemplo, um bezerro de ouro, ou um pequeno templo. Imagina, Asa fez tudo isso, mas ele chegou nessa parte e disse, não, nisso aqui não vamos mexer. Deixa esses altares nos lugares altos. Então você percebe que por mais que ele fez uma reforma, ainda assim se restou vestígios de quê? Idolatria. O Reino do Sul também foi invadido uma época pela Assíria. A Síria tentou invadir o Reino do Sul. Porém Israel permaneceu, como diz lá o profeta Isaías 36:1, ele diz que o reino da Síria tentou invadir o Reino do Sul, mas eles foram libertos pelo Senhor de maneira providencial. O profeta Isaías narra isso no capítulo 37, do 33 ao 36. E apesar disso, Deus libertando eles do império da Síria de maneira providencial, eles continuaram caminhando em desobediência e adorando outros deuses. Sabe qual foi a gota d'água disso? Pode passar. Pode passar? Foi o rei Manassés. Foi o que o rei Manassés fez. Pode passar? Aí, deixa assim. 2 Reis 21, do 11 ao 12. Olha aí comigo, por favor. Diz assim: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, também levou Judá a pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com seus ouvidos tinindo. Manassés também cometeu o pecado da idolatria. E essa foi a gota d'água. Percebe? Os reis foram bons, até certo detalhe também. Mas eles permitiam ainda assim a idolatria. Eles não tinham seu coração totalmente rendidos ao Senhor. E lembra, quando o rei fazia isso, todo o povo ia atrás. O rei era o que ditava e o que mandava. E Manassés, mesmo depois de Deus ter os livrado de maneira providencial contra o reino da Síria, o reino do sul foi invadido em 1587 a.C. pelo império da Babilônia. Foi invadido, destruído. Destruíram o templo. Quando Salomão escreve, depois disso, pós-destruição, Jeremias escreve de maneira dramática, chorando, lembrando dos tempos de abundância do rei. Então o reino do sul também foi destruído pelo império da Babilônia. Isso acontece não só de uma maneira, mas de 3 maneiras. Mas eu não vou falar disso, porque vai ter o livro de Neemias, Esdras, que vai entrar um pouco disso, das reconstruções e das outras coisas, tá? Mas para vocês entenderem, o reino do sul
foi destruído. Todos os reis foram maus. O reino do norte, desculpa. O reino do sul, alguns reis foram bons, mas ainda assim eles permitiam idolatria. E a gota d'água foi quando Manassés cometeu os mesmos pecados, piores do que os que a Bíblia narra aqui. Então o reino foi dividido, invadido pelo Império Babilônico. Primeiro e segunda Reis vai narrar toda essa história, mostrando outros feitos e mostrando, depois vocês podem ver, que tal rei foi mau perante o Senhor. Tal rei foi mau perante o Senhor. É assim que o livro de Reis serve de contexto para entendermos onde os profetas estavam. E então chegamos no livro de primeiro e segundo a Crônicas. E eu quero dar alguns detalhes para vocês aqui também, que provavelmente o autor do livro de primeiro e segunda Crônicas foi o Esdras. E o destinatário dele é todo Israel. E por quê? Porque na sua Bíblia, primeiro e segunda Crônicas vem antes de Neemias e Esdras, não é? Mas na Bíblia judaica era o último livro. Era depois de tudo isso, e provavelmente 100 anos depois do exílio, é quando o autor de primeiro e segunda Crônicas escreve o seu livro. Na nossa Bíblia ele vem antes. E há um detalhe interessante sobre isso. Pode passar. Olha, por exemplo, o que ele narra. E eu vou perguntar a vocês, olha, ele narra sobre a linhagem da nação, as tribos de Israel, os que retornaram do exílio da Babilônia. Aí olha lá, Davi tornando-se rei sobre todo Israel. Vocês já ouviram essa história? Davi traz a arca para Jerusalém, as proezas militares de Davi, a preparação de Davi para a construção do templo. Pode passar. Salomão pedindo sabedoria a Deus. Salomão constrói o templo, Salomão consagra a Deus o templo, a sabedoria e as riquezas de Salomão, as revoltas das tribos do norte, história das apostasias e reformas de Judá, e Judá exilada na Babilônia. Eu pergunto a vocês, o que é que chama atenção ao olhar esses tópicos no livro de 1ª e 2ª Crônica? São repetições daquilo que aconteceu em Reis. Esse é um detalhe interessante. Olha, por exemplo, 1ª Crônicas, versículo 1. Com quem que ele começa? Qual a primeira palavra que aparece na sua Bíblia? Adão. 1ª Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Então o que o autor de Crônicas está fazendo para nós? Um resumo de toda a história que foi narrada até agora. Desde lá de Gênesis, ele começa com genealogias, mostrando. Depois ele chega, Davi, Salomão, tudo aquilo que nós já vimos em Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Reis. O autor de Crônicas está juntando tudo isso e dizendo aqui, olha, está aqui o resumo. Mas há alguns detalhes interessantes e que nós vamos caminhar por eles. Para vocês terem... Desculpa. Pode passar? Pode passar, isso eu já falei. Por exemplo, deixa assim. O livro de Crônicas, e vocês vão entender esse detalhe, olha aí comigo, 1 Reis 11. Novamente. Lembra? Nós narramos um pouco de 1 Reis 11 o que conta. E foi agora há pouco. Se você não foi igual a mim, você vai lembrar. Como? As mulheres de Salomão. O que é que Salomão fez? E o que é que ele fez mais? Que foi terrível aos olhos do Senhor? Idolatria, deuses. E aí no final do capítulo 11, lá no versículo 41, nós temos que a morte de Salomão. Então, descrevendo os feitos terríveis de Salomão e a sua morte. Mas olha que interessante. Vamos agora lá para 1 Crônicas 9. Só um momento.
Primeira Crônicas 9. Deixa eu só pegar o versículo que eu anotei aqui e esqueci. Só um momento, irmãos, que eu esqueci aqui do versículo. Deixa eu pegar aqui. Segunda Crônicas, é? É isso que está errado. Obrigado. Segunda Crônicas. Era uma pegadinha para ver quem ia se ligar. Tô brincando. Eu que errei. Segunda Crônicas 9. A partir do versículo 13, o que é que tem descrito aí na sua Bíblia, em cima, talvez tenha algum tópico assim, máximo? A rainha de Sabá visita Salomão, e você vai ver que a descrição é que ela fica encantada com o reino, e que ela manda milhares e milhares de presentes para Salomão. E aí lá no final de 2 Crônicas 9, você vai ver a morte de Salomão. Versículo 29. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aiás, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Talvez você pergunte, o que são esses nomes? É que a fama e a glória de Salomão se espalhou tanto que outras pessoas escreveram sobre ele. Mas olha como o autor de Crônicas detalha o final de Salomão. Recebendo presentes da rainha de Sabá, e ele morreu. É diferente de 1 Reis detalhando o seu final? Sim ou não? Qual é a diferença? Não tinha o quê? Opa! Não tinha os pecados. E se você for ler 1ª e 2ª Crônicas, você não vai achar um pecado de Salomão, nenhum pecado de Davi. Nenhum. Não existe um pecado descrito deles no livro de 1ª e 2ª Crônicas. E daí, nós chegamos a 3 perguntas cruciais para entendermos a preciosidade que é a 1ª e 2ª Crônicas. Pode passar. Por que ler, então, do capítulo 1 até o capítulo 9 do primeiro, uma genealogia grande, começando de Adão? Por que uma repetição de toda a história? E por que uma ênfase positiva na vida de Davi e na vida de Salomão, sendo que o autor não descreve um pecado sequer? E olhe, o autor descreve outras histórias que não está no livro de 1º e 2ª Reis, mostrando que Salomão e Davi foram bons. Outras coisas que não está descrita lá. Por exemplo, lá não descreve o pecado de Davi, o adultério. Não descreve Davi fugindo de Saul e sendo um covarde. Não descreve nada disso, mas descreve os feitos grandes de Davi, os feitos grandes de Salomão. Então vamos tentar pensar um pouco, por que ler uma genealogia? Por que iniciar lendo Crônicas? E talvez você vai começar lendo, vou nada ler isso aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 9 no início, só genealogia começando por Adão. Por quê? Foi escrito para os israelitas. Opa! Uhum. Lembra, é depois do cativeiro esse livro. Uhum. Uhum. Legal. Pessoal, a genealogia é importante, porque nela, como a Deise falou, nela nós vemos, por exemplo, a fidelidade do Senhor. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Qual foi? E mais o quê?
descendência, eu vou abençoar você. A pergunta é, o povo foi fiel ou infiel? Infiel. Mas a promessa dependia de quem? De Deus. Então quando nós lemos genealogia, começando de Adão, vendo tanta fidelidade do Senhor, em saber que Deus é quem está conduzindo a história. Então quando nós lemos a genealogia, isso precisa saltar aos nossos olhos. Olha, Deus está conduzindo a história. Homens maus, mulheres maus, mas quem está conduzindo? Deus. Para a chegada do Messias. Então genealogia, não pule mais. Eu sei que você pula, pode falar. É verdade, né? Lê, mas lê com esses olhos. Olha, começou em Adão, mas chegou no outro e esse pecou também, mas ainda assim o Senhor foi fiel. E chegou no outro, ainda assim o Senhor foi fiel, até chegar o Messias. Eu pergunto a vocês, como é que começa o livro de Mateus? Mostrando o quê? A fidelidade de Deus. Genealogia é importante, por isso que o autor de 1 Crônicas começa com isso. Mas por que uma repetição agora? Por que repetir? Vou perguntar, por que você repete as coisas? Minha esposa diz que eu repito demais as coisas. Para quê? Memorizar. Para que o povo... Lembra de Deuteronômio 6, quando Deus diz, fala isso de maneira que encuque. Ou seja, gravado aonde? Na cabeça. Percebe o que o autor de 1 Crônicas estava querendo fazer? Ao repetir tantas histórias, que o povo lembrasse, gravasse. É por isso que nós somos pais, eu não, né? Mas quem são os avós também, tios, tias, é preciso pregar e pregar e pregar e pregar para as crianças. É preciso pregar e pregar e pregar para nós. É por isso que vemos aqui todo domingo, às vezes ouvir o que a gente já sabe, é ou não é? Às vezes é pregado o que a gente diz, já sei. Mas você, assim como eu, é preciso ser lembrado. 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 Por isso que as repetições são importantes. Mas uma última pergunta. Por que uma ênfase positiva? Por que o autor não descreve nenhum pecado deles? Será que ele está querendo esconder a história? Será que ele não quer que o povo saiba que o rei Davi pecou de maneira adulterou, e não só isso, né? Planejou o assassinato de um homem. Que Salomão amou milhares de mulheres e construiu altares para tantos deuses. Por que o autor dá uma ênfase positiva? Porque Deus já tinha perdoado o pecado de Davi? Vamos lá, gente. Por que uma ênfase positiva? Mostrar a misericórdia. Como? Eu ouvi alguém sussurrando aí, pode falar. Por que uma ênfase positiva? Pensa melhor. Se você fosse escrever um livro e olhassem personagens ruins, se coloca na situação do autor, e você escolhesse histórias boas para um público determinado, para que ao lerem eles olhassem, olha, eles são um exemplo. Estou dando muita pista. Por quê? Para motivar. Tá quente, chegando perto. Para inspirar, tá indo. Tá quente, sabe aquela brincadeira de criança? Tá quente. Lembra, quem era o público? O que é que eles estavam aguardando? E eles precisavam ter o quê? Um padrão. Referências. Como que seria o rei de Israel? O grande Messias? Como é que ele seria? E ao lerem o livro de 1 e 2 Crônicas, eles estariam repletos de referências positivas
de como seria o rei. Que o Messias estava vindo e o padrão é Davi. O padrão para medir era Davi. Lembra? Jesus, filho de... Lembra? Depois ficou conhecido, né? O padrão maior era Davi. Por isso, uma ênfase positiva. Porque o parâmetro para julgar, para ver, seria Davi. Davi viria da descendência de Davi. O autor está querendo mostrar que Davi era o padrão. Davi era o padrão. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu preciso lembrar, pode passar? Eu sei que agora o livro de Crônicas não é tão chato assim, né? Agora é legal de ler, depois dessas informações. E Davi sendo um padrão, mas eu preciso dar uma palavra assim. Lembre-se que em Gênesis, o Messias ele vinha descendente de quem? Da mulher. Lembra que Deus dá a promessa para Eva, que do ventre dela viria o descendente, que ele pisaria o quê? Cabeça. Em Abraão, o filho da promessa. Chegamos em Êxodo, o grande libertador. Mas depois chegamos no rei, o grande rei Davi. Mas o que precisamos lembrar sempre, e com isso eu caminho para o fim, é que Jesus é acima de todas essas coisas. Por mais que Davi fosse o padrão, Jesus é superior a Davi. Porque Davi errou. E em 1 Mateus, capítulo 1, você vai ver que está descrito de maneira proposital o pecado de Davi. Para mostrar que todos que vieram antes foram falhos. Mas que o Messias que chegou, esse não. Esse é superior aos profetas, esse é superior aos reis. Mas lembre-se, esses livros estão criando uma expectativa de que um rei maior está chegando. E nós, quando olhamos hoje, nós dizemos, já sei disso. Eu já li que Jesus chegou, como é que eu vou? Mas lembre-se do povo, lendo isso. Você já comprou alguma coisa na internet que você desejava muito? E aí você ficou olhando no aplicativo, saiu para entregar. A pior tortura que tem. Você já viu isso? Como é que fica o seu coração? Aí passa uma moto, buzina, diz, eita, quando você olha não é, no vizinho. Já aconteceu isso com você? Ansiedade, esperando aquilo chegar. Muito mais que isso, o povo ao ler essa história estava dizendo, o Messias está vindo. O rei está chegando, vai ser um rei assim, dessa maneira. Olha o que aconteceu até agora, nosso povo foi destruído, tantas e tantas outras coisas, mas o rei está chegando. Era essa a expectativa, que ao ler esses livros, o coração provavelmente deles era despertado para dizer, está chegando o nosso rei. O rei chegou, né? Jesus chegou. Mas isso é só lá em Mateus. Agora nós precisamos ficar com essa tensão do texto, com essa expectativa gerada. O rei está vindo. Está vindo. E assim, meus irmãos, acaba o livro de 1ª e 2ª Crônicas. Mas olha, e para vocês terem consciência disso, olha lá o último capítulo de 1ª Crônica, de 2ª Crônicas, desculpa. O decreto do rei Sírio. O último, 2ª Crônicas 36. Alguém pode ler o último versículo aí, numa voz bem alta, tá? Alguém tem alguma outra versão que termina com a palavra suba? O final do livro de 2ª Crônicas, ele termina de maneira incompleta, se você perceber. É um decreto do rei para que o povo volte e suba. A história não termina. É o rei dizendo, vão e suba.
E agora você entende por que ele termina dessa maneira. Por quê? Porque a história não acabou. A história dos reis, dos grandes homens enviados por Deus, ao ler o final de Crônicas, nós chegamos à conclusão que, a história está incompleta. Por quê? Porque não acabou. E como eu falei, era a expectativa do Messias.